Boa tarde, gente. O nosso grupo ficou com o capítulo 10 e nós vamos fazer a generalização das equações integrais para o regime variado. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas nos capítulos 3, 4 e 5 nós fomos apresentados as equações da continuidade, da energia e da quantidade de movimento para um regime permanente, que é quando as propriedades do fluido se mantêm ao longo do escoamento. Aqui a gente vai fazer a generalização dessas mesmas equações, só que para um regime variado. Mas antes disso, eu vou definir para vocês dois conceitos que vão ser importantes, que são os conceitos de sistema e de volume de controle. O sistema é uma porção fixa e definida de matéria. Aqui a gente tem essa representação de um sistema, o meio e a fronteira. Essa fronteira, ela impede a troca de massa entre o sistema e o meio, então o sistema vai ser constituído sempre pelas mesmas partículas. E o estudo das propriedades de um sistema vai se basear exatamente nisso, no fato de não haver troca de massa e o sistema ser constituído sempre pelas mesmas partículas. As grandezas associadas a um sistema, como a velocidade, a aceleração, a energia, elas deverão ser determinadas em cada instante de tempo ao longo da trajetória pelo método lagrangiano. Eu trouxe aqui uma imagem de um sistema descrevendo uma trajetória aqui no tempo t0, no tempo t1, no tempo t2 e no tempo t3. E aí, se eu quiser, por exemplo, determinar a velocidade do centro de gravidade desse sistema e em função da sua posição e do tempo, eu consigo fazer isso. E aí eu vou ter a velocidade como função de x, y, z e de t. Então, é relativamente fácil fazer o estudo dessas propriedades, utilizando o método lagrangiano. E esse método ele até pode ser utilizado aqui nessa disciplina e tal, mas quando a gente lida com porções, com conjuntos de partículas, ele não é muito interessante usar ele porque normalmente a gente não consegue identificar o sistema ao longo de todo o movimento. E também tem às vezes que não interessa para a gente saber as propriedades futuras de um sistema. O livro traz exemplos disso que eu acabei de falar. Aqui, o primeiro é o exemplo de uma bomba, que ela tem aqui a seção de entrada e a seção de saída, e aqui vai entrar uma porção de gás, e a gente não vai conseguir identificar esse gás aqui na saída, porque é um gás, né? A gente não tem um pedaço de gás. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de quando não é interessante utilizar o método lagrangiano. E o segundo aqui, quando a gente tem um foguete e esse foguete vai expelir gás. E saber as propriedades desse gás vai ser importante porque ele é responsável pela propulsão do foguete. E só vai ser interessante para a gente saber as propriedades desse gás no instante em que ele sai. Um tempo depois, quando ele já está longe e não interessa mais para a propulsão, não interessa mais para a gente saber as propriedades desse gás. Esse aqui é o segundo exemplo de quando não é interessante utilizar o método lagrangiano. E então a gente nota que esse método lagrangiano ele é mais interessante no estudo dos sólidos, que se mantêm coesos. Mas já no caso do estudo dos fluidos, é mais interessante lembrar que, sendo o escoamento contínuo, o observador pode fixar a atenção numa região do espaço por onde esse fluido estiver passando e nessa região determinar as propriedades
da porção do fluido que em cada instante estiver ocupando essa região. Essa região a gente chama de volume de controle e a fronteira dessa região a gente chama de superfície de controle. Aí aqui a gente tem essa imagem, um volume de controle, que é essa região aqui, e a fronteira é a superfície de controle. Agora voltando lá no exemplo da bomba e do foguete, fazendo agora uma análise utilizando o conceito do volume de controle, a gente poderia aqui, ao invés de tentar identificar a porção de fluido na saída, a gente pode observar simultaneamente a seção de entrada e a seção de saída e verificar a variação das propriedades, o que é que muda entre a seção de entrada e a seção de saída. E aí, nesse caso, esse volume de controle seria esse espaço todo aqui da bomba. E a gente ia observar as propriedades do fluido, verificar o que é que muda nas propriedades do fluido entre a seção de entrada e a seção de saída. Agora, no exemplo do foguete, o volume de controle ele seria fixado aqui na seção de saída dos gases. E aí a gente iria observar as propriedades dos gases em cada instante de tempo. Então, observar as propriedades de cada sistema que em cada instante de tempo t tivesse ocupando essa região, que é o volume de controle. Esse método que usa esse conceito de volume de controle é o método euleriano. E uma coisa que é importante eu dizer aqui é que o volume de controle ele pode ser fixo em relação a um sistema de referência inicial adotado, mas ele também pode ser móvel ou deformável se toda a superfície de controle se move durante a observação. Nos capítulos 3, 4 e 5, quando foram definidas lá as equações da continuidade, da energia e da quantidade de movimento, esse método euleriano ele já foi utilizado de uma maneira implícita, mas ele já foi utilizado quando, em primeiro lugar, foi adotado um volume de controle especial, que foi aquele tubo de corrente, que foi utilizado lá para fazer o estudo primeiro em uma única seção de entrada e uma de saída, e depois analisando diversas entradas e saídas. Mas naquela situação, adotando a hipótese de um regime permanente. Bom, o que a gente quer aqui nesse capítulo é generalizar aquelas equações para o regime variado e diminuir as restrições. Mas é claro que dentro das hipóteses estabelecidas, as equações já apresentadas elas são válidas para a solução daqueles problemas. Agora eu vou falar para vocês sobre vazão generalizada. No capítulo 3, já foram apresentados para a gente os conceitos de vazão em volume, em massa e em peso. Mas lá o autor só afirmou que a vazão é o volume, a massa ou o peso que passam através de uma seção por unidade de tempo. E a gente observa agora que ao analisar o fluido atravessando uma seção, a gente está utilizando o método euleriano e que, na verdade, não é possível estabelecer a ideia de vazão no método lagrangiano, já que, ao acompanhar o sistema ao longo da trajetória, não tem como observar o fluxo através de uma seção pré-selecionada. Então, é no método euleriano que surge essa ideia de vazão, quando a gente observa o fluido atravessar a superfície de controle de um volume de controle
escolhido para a solução daquele problema. Eu trouxe aqui essa imagem, onde o autor escolheu um volume de controle no interior do escoamento, e no tempo t0 a gente observa aqui o sistema que está preenchendo esse volume de controle. E aí, passado um tempo ΔT, esse sistema que antes preenche o volume de controle, ele vai seguir aqui o escoamento, e o volume de controle agora está sendo preenchido por a gente supõe o fluido meio contínuo, né? Então, o volume de controle agora está sendo preenchido por um outro sistema. E isso vai continuar acontecendo. Em cada instante de tempo, o volume de controle vai estar sendo preenchido por diversos sistemas. E é nessa situação que a definição de vazão assume seu significado, que vai ser o volume, a massa ou o peso que vai atravessar uma seção da superfície de controle por unidade de tempo. Lá no capítulo 3, quando foram definidas as vazões, o autor admitiu a massa específica como se fosse a mesma em todos os pontos da seção e que a velocidade era perpendicular à seção de escoamento. Essas hipóteses elas são bem restritivas, mas elas atingiam os objetivos daquele capítulo, que era estabelecer relações mais simples. Mas o que a gente quer aqui é estabelecer equações gerais, e é importante que não tenha nenhuma restrição. Então, nesse caso, a gente vai admitir a possibilidade de que a massa específica seja variável nos pontos onde o fluido atravessa a superfície de controle, e de que a velocidade, além de variável, possa ser perpendicular à seção. Além disso, a superfície de controle pode ser móvel em relação a um sistema de referência adotado, e nesse caso o que interessa é a velocidade do sistema fluido em relação à superfície de controle, e não em relação ao sistema de referência. Então, o que interessa é a velocidade relativa e não a velocidade absoluta. Bom, agora eu vou tentar mostrar como chegar no cálculo da vazão em massa na saída do volume de controle. Como a massa específica e a velocidade podem ser diferentes de um ponto para o outro, a gente vai adotar um ponto na superfície de controle, que é isso que a gente tem aqui. Aqui é a superfície de controle, um ponto que seria por onde o fluido vai sair da superfície de controle, seguindo essa direção aqui desse tubo. Aqui a gente tem a altura, θ, que é o ângulo entre a altura e o vetor V. Tá. No entorno do ponto é adotada uma área infinitesimal dA para garantir que exista um único V e um único valor de ρ, que é a massa específica. Aí ele lembra aqui que o volume de um prisma é dado pelo produto entre a base e a altura, no caso aqui dA e dH. Então, a massa que atravessa o dA no intervalo de tempo dt será dada pelo produto entre a massa específica, o dA e o dH. Como a altura está na direção perpendicular à base dA, essa direção é obtida por um versor n. Sendo a distância percorrida pelo fluido na direção de V dada pelo produto entre V e dt, então a gente vai ter o dH, que vai ser igual a V vezes dt vezes cosseno de θ, ou o dm igual a ρ dA V cosseno de θ dt.
Como a gente sabe que a vazão em massa é dada pelo quociente entre o dm e o dt, a gente só fez essa divisão aqui, né? No caso, dt aqui dm dividido por dt vai cortar o dt aqui, vai sobrar isso aqui. Então, a gente vai ficar com isso aqui. E aí ele lembra que o produto vetorial entre v e n vai ser igual a módulo de v vezes o módulo de n, que é 1 vezes o cosseno de θ, que é o ângulo entre v e n. Isso aqui vai ficar igual a v cosseno de θ, que é igual a vn, onde vn é a componente da velocidade segundo o versor da normal n. E aqui esse v cosseno de θ vai ser igual a esse produto vetorial. Então, ele só substituiu aqui, ficou ρ, v vetorial n dA. E aí, esse produto vetorial aqui é igual a Vn, então vai ficar ρ Vn dA. Daí, integrando dos dois lados, a gente vai chegar nessa integral aqui, que vai ser usada para determinar a vazão em massa na saída do volume de controle. E aí ele faz esse mesmo raciocínio agora para determinar a vazão em massa na entrada do volume de controle. E aí ele vai chegar nessa integral aqui. E aí, como o vetor n é sempre dirigido para fora da superfície de controle, no caso da entrada, o ângulo θ vai ser maior que 90 graus, que corresponde a um cosseno negativo. E então, é claro que a vazão em si é sempre um valor positivo. Entretanto, o sinal indicará se ela é de entrada ou de saída. Diante disso, a vazão em massa na entrada ou na saída do volume de controle será dada por essa integral aqui, com o sinal determinado pelo cosseno de θ. E aí ele lembra que a vazão em volume é a vazão em massa dividida pela massa específica. Então, a vazão em volume vai ser simplesmente essa integral aqui dividida pela massa específica. E aí vai ficar essa integral aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. É isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pierre e eu vou dar continuidade a uma parte do capítulo 10, principalmente sobre equação da continuidade na forma integral para volume no controle. Bem, iniciando, no capítulo 1 do livro do Brunetti, se define uma densidade que é igual a massa sobre volume para uma substância homogênea, uma substância uniforme em todo o volume. Mas, se a massa varia de um ponto a outro, a sua definição se refere a um volume infinitesimal em volta de um ponto. Ou seja, a sua densidade é igual à derivada da massa sobre o volume. Bem, neste caso, para determinar a massa do sistema, calculamos pela integral da derivada dv. Aqui temos uma imagem de uma seção transversal. O SC é a fronteira no volume de controle dessa substância. E esses aqui são fluidos escoando através da seção transversal da substância. E num ponto fixo, está num ponto fixo, porque vemos que o instante não tem variação no instante. E a imagem toda está representada no eixo x, y, z. Para calcular a densidade de uma massa como essa, de uma substância como essa, é a massa sobre o volume, bem simples. Agora, no instante variado, onde está representado ainda
no eixo XYZ e fluido escoando através da substância, temos várias regiões surgidas. Aqui temos a primeira região, a região inicial, a região 1. Depois de um tempo, obtemos a região 2 e a região 3, que se modificou. Aí, para determinar a densidade de um sistema como esse, é a derivada da massa sobre o volume, que é dada por uma função. O sistema se desloca em relação ao volume de controle, que poderá ser fixo ou deformável. O movimento relativo do sistema produz três regiões distintas, que são a região 1, que representa a porção do sistema que desencontrou com o volume de controle. A região 2, que coincide com o volume de controle no instante variado. A região 3 é o novo sistema que ocupa no volume de controle no espaço deixado pelo sistema inicial. Está tudo aqui que acabamos de ver. A região 1, que é a região inicial, a região 2, que foi modificado, e a região 3, que é a nova região obtida pela região inicial. Bem, matematicamente, a massa do sistema no tempo inicial, ele é igual à massa no volume de controle no tempo inicial. Agora, no tempo variado, para calcular a massa no volume de controle, ele é igual a massa 2 mais a massa 3. Só que a massa 2 ele é igual à massa do sistema no tempo variado menos a massa 1. E se pegamos a equação 10.9, substituindo na equação 10.8, obtemos a equação 10.10, que é a massa no volume de controle no tempo variado, que é igual à massa do sistema no tempo inicial, menos M1 mais M3. Agora, se a variação da massa no volume de controle e pelo intervalo de tempo, aí se pegamos a diferença entre a equação 10.10 e 10.7, obtemos a equação 10.11, que é a massa do sistema no tempo variado menos a massa do sistema no tempo inicial, que é igual à massa no volume de controle no tempo variado menos a massa no volume de controle no tempo inicial mais M1 menos M3. Assim, essa equação aqui, vamos analisar a equação parte por parte. E, primeiramente, vamos dividir a equação toda por a variação do tempo, ΔT, e depois analisar pelo limite, passando o limite para ΔT tendendo a zero. Dessa parte esquerda aqui, obtemos esse termo aqui, que é o limite da massa do sistema no tempo variado menos a massa do sistema no tempo inicial sobre ΔT, que é o termo todo que é igual à derivada da massa do sistema sobre dt. Esse termo representa a variação instantânea do sistema quando evolui ao longo de sua trajetória. Nesse caso, usa-se o símbolo da derivada total para indicar a variação, que é a função da posição XYZ ocupada ao longo da trajetória pelo método lagrangiano. Aqui utilizamos a derivada total. Bem, o método lagrangiano, o que é mesmo? São as propriedades de partículas que são descritas como função do tempo através de sua trajetória, que é a mesma coisa que anotamos aqui. Agora, vamos pegar a outra parte pela direita. Vamos pegar a massa no volume de controle no tempo variado menos a massa no volume de controle no tempo inicial para analisar.
passando igualmente o limite com delta t tendendo a zero, obtemos esse termo aqui, que é igual a ρ mvc sobre ρt. Diz que, nesse caso, usa-se a derivada parcial para se tratar de uma variação local, como o passar do tempo na região observada pelo método Eureliano. Método Eureliano que descreve um campo como função de posição, normalmente fixa, através do tempo. Bem, os outros termos que faltavam, M1 e M3, representam tendência de fluxo de massa através do sistema, respectivamente saindo e entrando. A massa que passa por unidade de tempo é a vazão em massa, representada por QVM. Então, depois de analisar essa equação toda, obtemos uma nova equação aqui, que é exatamente a mesma coisa que obtemos da derivada da massa do sistema sobre dt e o OMVC sobre ρt e o limite M1 e M3, que são as vazões aqui, e que representam, e esse termo aqui que representa, que é transformada pela integral, que representa a equação da forma integral para volume no controle. Relacionamento geral entre as propriedades do sistema e as equações integrais para volume de controle. Dizem, as propriedades de um sistema podem ser classificadas em extensivas e intensivas. Propriedades extensivas são as propriedades que dependem da quantidade de matéria que constitui o sistema. Vamos dar um exemplo. O volume e a massa são propriedades extensivas. Se temos uma substância de uma massa e o volume de 30 litros, aí, por um fator qualquer, se modificou o volume para 10 litros. Dizem que essa substância tem uma propriedade extensiva, porque modificou o volume da substância. Agora, uma propriedade intensiva, propriedades extensivas são as que independem da quantidade de matéria. Se, por exemplo, pegarmos o mesmo exemplo, só que o volume, ainda o volume da substância é 30 litros, só que a substância está com uma temperatura de 100 graus. Aí, depois que modificou o volume dessa substância, a temperatura ficou igual. Então, dizemos que essa substância não é extensiva, porque não modificou a quantidade de matéria que constitui o sistema. Porque modificou a quantidade de matéria, só que não modificou a temperatura nele. Então, dizemos que a substância tem uma propriedade intensiva, porque não modificou a temperatura, mesmo que modificando a quantidade de matéria. Bem, qualquer propriedade extensiva por unidade de massa torna-se intensiva. Essas propriedades dominam-se específicas. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco para entender melhor as propriedades específicas. Aqui temos um exemplo de uma substância de volume de 20 litros e massa de 10 kg, e depois passou a ser uma substância com volume de 10 litros e 5 kg.
já que modificou a quantidade de matéria dentro dessa substância, dizemos que essa substância tem uma propriedade extensiva. E por isso que ainda tem volume igual a propriedades extensivas. Agora, nesse caso B, temos uma substância de 10 kg com uma temperatura de 50 graus. Aí, modificou ainda a quantidade de matéria nessa substância, só que ficou igual à temperatura. Então, dizemos que essa substância tem propriedades intensivas, porque não modificou a temperatura, modificou a quantidade de matéria. No caso C, vemos que a substância tem uma energia e tem uma massa. Depois de um fator qualquer, modificou a energia e a massa. E qualquer substância que tem energia e massa, energia sobre massa dá a energia específica. E qualquer substância que tem essas propriedades são as propriedades específicas, que são propriedades extensivas que se transformam em propriedades intensivas, por causa desse fator de energia específica. Bem, é isso, e os outros colegas vão dar continuidade ao assunto. Boa tarde, turma. Sou o Naldo. Vamos dar continuidade à apresentação do trabalho, falando agora da seção 10.5, que trata sobre a dedução da equação da energia geral para um volume de controle. Uma das leis mais fundamentais da natureza é a primeira lei da termodinâmica, que também é conhecida como o princípio da conservação de energia. O que é que ela afirma? Ela diz que a energia não pode ser criada nem destruída durante o processo, apenas pode mudar de uma forma para outra. Vamos nos utilizar desse princípio para trabalhar essa equação no volume de controle, certo? Como nosso sistema tem massa fixa e definida, a variação de sua energia só pode ser provocada por troca de calor e ou trabalho com o meio, uma vez que essas energias são as únicas que podem ser trocadas sem haver troca de massa. Assim, a conservação da energia para uma quantidade fixa de massa pode ser expressa na forma de taxa, ou seja, as diferenciais. Vale aqui uma pequena observação em relação à convenção do sinal do trabalho nos textos de termodinâmica. Neles, normalmente, o trabalho é considerado positivo quando é realizado do sistema contra o meio. Porém, vamos adotar aqui a convenção estabelecida no capítulo 4, segundo a qual o trabalho da bomba é positivo e o da turbina é negativo. Ou seja, essas convenções de sinais, elas adotadas nos textos de termodinâmica são o contrário do que vamos trabalhar aqui. Assim, para um intervalo de tempo infinitesimal, a gente tem que ΔQ mais ΔW vai ser igual ao dE, ou seja, o diferencial do calor somado ao diferencial do trabalho vai ser igual ao diferencial da energia, certo? Esse ΔQ é o calor trocado entre o sistema e o meio. Ele vai ser positivo quando estiver sendo fornecido ao sistema e negativo quando estiver sendo retirado. Esse símbolo de delta minúsculo é utilizado no lugar do D convencional, normal, porque calor e trabalho não são propriedades de estado do sistema, ao contrário dos que a gente conhece lá, né? Volume, pressão e temperatura. Uma vez que eles dependem do processo através do qual são trocados. Por isso que tanto para o calor quanto para o trabalho não utilizamos o D, mas sim esse delta minúsculo. Então, ΔW vai ser o trabalho trocado entre o meio e o sistema, e a conversão de sinal vai ser a mesma para a de calor, certo? Pois bem, aqui temos a taxa de variação temporal do calor, do trabalho e da energia e sua correlação. E recordando que E é uma propriedade extensiva do sistema,
a gente pode obter o valor a partir da integração, operação de integração de sua propriedade específica. No caso aqui, a energia específica no volume infinitesimal. Essa energia específica, ela vai ser a soma da energia interna específica do sistema com a energia cinética específica do sistema e a energia potencial específica do sistema. Então vamos utilizar essa expressão aqui por E para trabalhar melhor essas equações aí. Bom, temos então aqui as taxas temporais das grandezas e a expressão que representa a energia a partir do conceito lá de propriedade extensiva. Bom, vimos que o valor dessa energia específica é dado por essa expressão, né? Vamos agora apenas substituir esse valor aqui para E nessa equação inicial. Então está aqui a diferencial de E em relação ao tempo, fizemos apenas a substituição de E nessa equação. Bom, imagina que H maiúsculo seja uma propriedade extensiva qualquer do sistema e esse H minúsculo seja a específica correspondente. A gente viu anteriormente que essa propriedade específica ela vai ser o diferencial da extensiva em relação à massa. A gente pode, regra de 3 simples, né, isolar e obter uma expressão para o diferencial dessa propriedade extensiva. Aqui no DM a gente aplicou apenas a definição lá, o conceito de massa específica, certo? Da sessão anterior a gente sabe dessa validade, né, dessa expressão aqui. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que a taxa líquida de transferência de energia para um volume de controle por transferência de calor e trabalho, aqui o H está representando a propriedade extensiva, que no nosso caso vai ser a energia do sistema, certo? Ele vai ser igual a esta soma, a soma isso aqui representa a taxa de variação no tempo do conteúdo de energia no volume de controle, e essa integral está representando a taxa de escoamento líquido da energia para fora da superfície de controle por escoamento de massa, ou seja, isso aqui é um fluxo. A propriedade extensiva, vamos fazer essa substituição, né? Estamos interessados em substituir aqui o valor de H, integramos aqui, e por isso que vai surgir essa integral nesse ponto, nesse H e nesse outro aqui, não é? Apenas uma substituição, e assim obtemos a equação 2. Em vez de estar tratando da propriedade extensiva, vamos trabalhar a propriedade específica. No nosso caso, essa propriedade específica que estamos trabalhando é exatamente a energia específica que é dada por essa expressão. Então, na equação anterior, né, onde tinha H, que representa a propriedade específica, vamos trocar pela expressão aqui que representa o E. Então, fazendo essa substituição, né, vamos ter essa equação aqui, que chamamos de equação 3. Então, perceba o seguinte, estamos aqui a equação 1 e a equação 3. Essa aqui vai representar o balanço energético, né? E essa aqui também, lá da primeira letra da termodinâmica. Então, a gente pode fazer a junção dessas duas equações, né? Dizer que essas taxas diferenciais aqui do calor e do trabalho em relação ao tempo vai ser igual a essa expressão aqui todinha. Então, está aqui a representação. O ΔQ dt vai representar o fluxo de calor trocado entre o sistema e o meio, e o ΔW dt vai representar a potência trocada entre o fluido e o meio. Com essa potência trocada entre o fluido e o meio, dW dt, ela pode ser desdobrada em outras 3 potências.
a potência que o fluido troca com a máquina, que costumamos representar pela letra N, e essa máquina pode ser tanto uma bomba quanto uma turbina. Vai ter a potência da força de pressão nas entradas e saídas do volume de controle, e essa aqui a gente vai calcular no slide seguinte. E vai ter também a potência dissipada pela extensão de cisalhamento na superfície de controle, representando aqui por menos N tal, negativo porque a potência é dissipada. Nós estamos interessados em calcular a potência da força de pressão nas entradas e saídas do volume de controle. Adotando sempre a normal para fora, a força de pressão no elemento diário da superfície de controle será dada por essa expressão, que advém lá da própria definição de pressão, né? Pressão vai ser força sobre a área que faz isolamento da força. Como estamos tratando aqui de quantidades infinitesimais, né? Aqui vai surgir o dA, né? A pressão por dA, e o vetor normal aqui está negativo apenas para indicar que essa força de pressão é contrária à orientação do vetor normal, certo? A potência será a força de pressão projetada na direção do movimento, multiplicado pela velocidade. A gente lembra lá, né, que é uma das formas de se estabelecer a potência, de calcular a potência, é através do produto da força pela velocidade. Vamos fazer isso aqui, essa expressão, para obter o diferencial dessa potência de pressão, né? Força de pressão pela velocidade. Força de pressão, temos aqui essa expressão, né? Só substituir. E para efeito de simplificação, que a gente vai ver mais à frente, vamos multiplicar e dividir essa expressão pela massa específica, por ρ. Que, fazendo isso, né, não altera o valor. Bom, então, aqui é o diferencial. Para obter o valor da potência de pressão, né, temos que integrar. Então, integrando sobre toda a superfície de controle, a gente vai obter essa potência de pressão, certo? Beleza, então a equação vai ficar da seguinte maneira. Aqui era a equação inicial, e vamos substituir aqui nas potências do trabalho, incluir nesse fator, nesse parâmetro aqui, a potência que o fluido troca com a máquina, que a gente chamou de N, pode ser uma bomba, pode ser uma turbina, a potência de força de pressão, que a gente acabou de calcular, e a potência dissipada pelas tensões de cisalhamento na superfície de controle, certo? Então, está aqui o N, potência que o fluido troca com a máquina, potência dissipada pelas tensões de cisalhamento, e aqui é que a gente acabou de calcular a potência da força de pressão. Observe que essas integrais aqui estão sobre o mesmo referente, né, que é a superfície de controle. Então podemos fazer a junção das duas, trazendo essa primeira aqui, né, está positiva para o outro lado da igualdade, ela vem, está negativa, ela vem positiva, né, temos elementos em comum, né, o ρ e esse produto escalar. Então podemos juntar essas duas expressões aqui, né, vai acrescentar aqui, nessa parte interna aqui, apenas essa razão, né, entre a pressão e a massa específica. Essa aqui é a equação 4, a equação mais geral possível para trabalhar a energia no volume de controle, incluindo inclusive essa energia interna e outras manifestações de troca de calor. Bom, para a resolução de problemas em que os efeitos térmicos não são importantes, os termos do fluxo de calor, da variação de energia interna e potência das tensões de cisalhamento, eles podem ser englobados na potência dissipada.
que em relação ao fluido será sempre subtraída dos efeitos mecânicos. Então, todos esses camaradas aqui a gente vai incluir sobre a potência dissipada. Temos aqui a expressão geral que obtivemos no slide anterior. E no lugar de todos esses termos aqui, vamos colocar apenas a potência dissipada. Então temos aqui a energia total, vai haver uma perda de energia, e essa diferença aqui vai ser essa expressão aqui representada pela equação 5. Se o regime for permanente, o termo da variação de energia no volume de controle vai ser nulo. Assim, um termo referente ao fluxo se o regime for permanente, o termo da variação de energia no volume de controle vai ser nulo. Então vai sobrar apenas essa expressão aqui. Esse termo que é referente ao fluxo, né, a gente pode aqui multiplicar e dividir pelo valor da gravidade. Vai resultar nessa expressão, né, já que o produto entre ρ e a gravidade vai ser o peso específico, né? Só para deixar a expressão mais condensada. Adotando a velocidade média na seção e lembrando que a cota piezométrica vai ser constante numa seção de escoamento, a gente pode simplificar essa expressão aqui anterior, né, por essa outra, e essa expressão aqui, esse alfa vai representar o coeficiente da energia cinética, que a gente viu, salvo engano, lá no capítulo 4 também. E esse sinal, né, de mais e de menos vai depender de se tratar de uma entrada, né, no caso dele ser negativo, vai ser de uma entrada ou de uma saída, quando ele for positivo. Bom, se houver diversas entradas e saídas, e ainda levando em consideração a hipótese de que o regime é permanente, a gente pode simplificar ainda mais essa equação. Normalmente se costuma representar essa expressão aqui toda por uma letra, né, chamando isso aqui de H. Essa perda de carga, né, vai ser essa somatória de todas as saídas menos o somatório a energia que há em todas as entradas. Então, para não ficar termo positivo, né, essa equação pode ser trabalhada resultando nessa daqui. Bom, se o tubo for de corrente, ou seja, se houver apenas uma entrada e uma saída, a gente pode simplificar essa expressão para essa daqui. A gente vai ter a energia lá de entrada na seção 1. Aqui a energia da máquina pode ser uma bomba ou uma turbina. Aqui a energia lá na seção 2. Isso aqui está representando a perda de carga entre as seções, certo? Bom, então a gente percebe que a equação 5, que a gente viu nos slides anteriores, é a equação geral que dá origem a todas as equações do capítulo 4. Ou seja, a equação 5, que é essa daqui, a partir dela se obtém a equação de Bernoulli, a equação da energia com presença de máquinas, a equação da energia para um fluido real, a equação da energia levando em consideração o princípio da aderência e também a equação geral para regime permanente. Então, essa aqui é a equação geral da energia
levando em consideração esse volume de controle. Bom, o objetivo dessa sessão era apenas esse, de mostrar a dedução dessa equação geral da energia no volume de controle e deixar evidente que ela é que dá origem a todas aquelas equações do capítulo 4. Portanto, eu agradeço pela atenção e passemos agora à próxima sessão, que vai tratar da quantidade de movimento no volume de controle. Boa tarde, meu nome é Nick e eu vou apresentar sobre a equação da quantidade de movimento para o volume de controle inercial. Bom, e por que um volume de controle inercial? Ele será um volume de controle em que as coordenadas estarão em repouso ou em velocidade constante, em relação a coordenadas absolutas. Caso não fosse inercial, né, ele teria uma aceleração, que seria retilínea, ou angular, ou poderia ser os dois, retilínea e angular. A segunda lei de Newton, para um sistema que está se mexendo em relação a outro sistema de coordenadas inercial, nos diz que o somatório das forças externas agindo sobre o sistema, que vão ser as forças de superfície, mais as forças de campo, será igual à taxa de variação com o tempo da quantidade de movimento do sistema, que é justamente essa primeira equação, que é nos fornecida pela segunda lei de Newton, né? E, sabendo dos assuntos anteriormente estudados, né, dos capítulos anteriores, nós podemos relacionar a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema com o volume de controle, através da relação com a propriedade intensiva e extensiva. A propriedade extensiva vai ser esse N maiúsculo e a intensiva a letra grega eta, que é esse N aqui. E quando a gente substitui esse N pela quantidade de movimento, esse eta a gente vai substituir por V, pelo vetor V, velocidade. Então, a gente vai gerar essa fórmula aqui, essa equação, que já é justamente a equação da quantidade de movimento para volume de controle. É feito por essa primeira integral, volume de controle, e a segunda integral com superfície de controle. Nós vamos ver agora que o produto escalar vetor V vezes o diferencial A está relacionado à superfície de controle, enquanto o vetorial V está relacionado ao sistema de coordenadas do volume de controle. Ou seja, esses dois primeiros vetores aqui, da velocidade, eles são relacionados ao volume de controle, enquanto esse produto escalar ele está relacionado à superfície de controle. E como nós temos aqui um somatório de vetores, né, a gente pode decompor, já que ali vai dar um vetor resultante, a gente pode decompor ele em x, y, z. E a gente vai fazer isso primeiro em x, e quando a gente faz isso, temos aqui um u, né, que é a velocidade na direção x. Porém, esse v, apesar de que também aqui também era um vetor v, né, mas esse aqui continua, porque ele não é o mesmo desse. Ele continua esse produto escalar quando a gente decompõe em x. E quando a gente for decompor em y e decompor em z, também a gente vai continuar com esse produto escalar. Vai mudar apenas o vetor daqui na direção correspondente, né? y, z ou x. Então isso vai evidenciar que o último vetor deve ser tratado de uma forma diferente dos dois primeiros, pois está relacionado a uma superfície de controle e não ao controle de volume. Bom, vale ressaltar também que se as propriedades forem uniformes nas seções, teremos que a integral na superfície de controle, que é aquela segunda integral, irá virar um somatório, ou seja, não estamos mais trabalhando com uma área, né, da superfície, a gente pode simplesmente trabalhar com as propriedades aqui através de um somatório. E o que acontece em regime permanente? A primeira integral zera e, considerando o sistema de coordenadas em x na horizontal, e considerando apenas a força gravitacional como força de campo agindo sobre o fluido, então f dx é igual a zero. Vindo aqui na equação só para visualizar melhor, né? Em volume em regime permanente, essa primeira integral ela vai zerar. E aqui em x vai ser zero também, porque as forças de campo a gente está considerando apenas a força gravitacional e ela tem efeito apenas na vertical, né? Ou seja, no eixo y. Então a gente vai ter esse vetor aqui S e essa integral. E
Então podemos escrever que as forças de superfície é igual à integral de área de menos a pressão vezes o diferencial de área, que é justamente essa equação aqui do final. E o que eu tinha para mostrar para vocês, por enquanto, explicar um pouco sobre a equação do volume de controle é isso. Muito obrigado pela atenção e eu vou passar agora a vez para o Aliel. Boa tarde a todos, meu nome é Eliel, eu vou dar continuação à apresentação falando sobre a equação do momento da quantidade de movimento para volume de controle. Bom, de início a gente precisa lembrar de um tópico muito importante que a gente viu em mecânica, né, que seria o momento de uma força em relação a um ponto. Bom, aqui a gente tem esse teorema enunciado aqui no slide, eu vou ler para vocês, que ele é muito importante para a gente entender como é que surge, como a gente expressa essa equação do momento da quantidade de movimento para o volume de controle. A gente sabe que da mecânica, a derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento de um sistema em relação a um ponto é igual em cada instante ao momento da resultante das forças externas que agem no sistema em relação ao mesmo ponto. Bom, a gente não consegue ainda determinar isso, mas uma coisa que a gente lembra é o momento da força externa em relação ao ponto, que a gente viu em mecânica. A gente consegue observar aqui por essa imagem e vamos tentar destrinchar aqui o que a gente lembra nesse próximo slide aqui. Bom, aqui com a imagem maior, o que a gente pode perceber? Eu tenho uma força atuando em relação a esse plano, né? E ela provoca momento em relação ao meu ponto que eu escolhi, meu ponto qualquer que eu escolhi aqui, meu ponto O. A distância do meu ponto O à linha de atuação, da minha força, eu vou representar ela como esse vetor R, né? Um vetor posição de O a P, posso chamar assim. Então, pela regra da mão direita, o que a gente sabe? Que o momento vai ser igual ao produto vetorial de R e V, R e F, perdão. E o módulo dele vai ser representado por R, F seno θ. Mas quem seria R seno θ? Aqui pela imagem a gente pode perceber que R seno de θ é igual a esse vetor aqui. É igual a R0. R0 seria a distância do ponto O à linha de ação da força. Isso aqui a gente chama de braço de alavanca. Então, momento seria força vezes braço de alavanca, que a gente lembra disso. Bom, relembrando isso, agora a gente já pode partir para a determinação do momento, da quantidade de movimento. Vamos lá. Bom, por essa imagem aqui, eu consigo determinar o momento da quantidade de movimento de um elemento de massa do sistema em relação ao ponto O. O momento da quantidade de movimento desse elemento de massa vai ser expresso por essa expressão aqui. Eu vou ter um drzão, que vai ser igual ao quê? O meu vetor R, vetorial V, dm. Porque a gente sabe que a quantidade de movimento é mv, né? E o que vai alterar aqui? Agora eu tenho um braço de alavanca, né? Para determinar o momento da quantidade de movimento. Mas isso aqui a gente está escrito de maneira infinitesimal. Então a gente pode representar para o sistema todo. No sistema todo eu teria que o meu Rzão vai ser igual à integral do meu produto vetorial R, V, dm. Beleza, vamos guardar essa expressão aqui, que mais na frente a gente vai abrir ela. Como eu disse para vocês, era muito importante que a gente guardasse a frase inicial, o teorema inicial, perdão, que colocamos no início do slide. O que dizia ele? Que a derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento de um sistema em relação a um ponto é igual em cada instante ao momento da resultante das forças externas. Ou seja, aqui eu tenho a expressão do momento da quantidade de movimento. Então, o que eu vou ter? A derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento vai ser igual ao momento das forças externas que agem no mesmo ponto. Então, eu já relacionei aqui o meu momento das forças externas
e o momento da quantidade de movimento. Mas a gente pode destrinchar mais ainda. Bom, se a gente perceber aqui, o momento da quantidade de movimento, ele é uma propriedade extensiva. Por que é uma propriedade extensiva? Porque ele está dependendo de uma quantidade de matéria. Aqui no caso, dm. O que diz um teorema que fala da propriedade extensiva? Que a derivada em relação ao tempo de uma propriedade extensiva do sistema é igual à derivada dessa propriedade no volume de controle mais o fluxo da superfície de controle. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tinha a derivada em relação ao tempo do momento da quantidade de movimento. Então, o que a propriedade fala aqui? Que a derivada em relação ao tempo de uma propriedade extensiva, ou seja, disso aqui, de uma propriedade extensiva, é igual à derivada dessa propriedade no volume de controle, mais o fluxo através da superfície de controle, que é exatamente o que eu tenho aqui. Ó, nós temos a derivada em relação ao tempo no volume de controle, mais o meu fluxo através da superfície de controle aqui representada. Essa expressão, é importante deixar claro que ela é expressão válida para um volume de controle aqui inercial. E o que acontece quando o meu volume de controle é acelerado? Bom, quando o meu volume de controle é acelerado, a gente vai fazer uma análise comparativa com a quantidade de movimento. Bom, na quantidade de movimento, pela lei de Newton, o que a gente tem? A gente tem que força é igual a massa vezes aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração absoluta. Só que a gente relaciona em relação a um referencial fixo, né? Mas e se a gente tivesse em relação a um sistema de referência móvel? O que seria, qual seria a minha igualdade? A minha igualdade seria em relação a massa vezes aceleração relativa. Ó, eu tenho aqui força é igual a massa vezes aceleração absoluta. Eu passo toda essa expressão por esse lado aqui. Então, eu vou ter menos a massa vezes a aceleração absoluta. E igualo a um sistema que está móvel. Então, eu vou ter uma massa vezes uma aceleração relativa. E quem é massa e quem é aceleração relativa? A aceleração relativa vai ser a derivada em relação ao tempo da velocidade relativa. Então, a minha massa vezes a minha aceleração relativa vai ser a minha derivada em relação ao tempo da minha expressão aqui, mv relativo, que a gente já sabe o que é quantidade de movimento e nós também sabemos que a quantidade de movimento é expressa por essa expressão aqui. Vamos agora fazer uma analogia aqui com o momento da quantidade de movimento. No momento, vamos pensar um pouco. Se eu tenho momento, eu posso representar, momento é igual a força vezes um braço de alavanca, ok? Tá, e força a gente sabe que é massa vezes aceleração, correto? E a gente já sabe o que acontece aqui, né? Eu vou ter uma massa vezes uma aceleração absoluta e vezes um braço de alavanca. Vamos deixar esse braço de alavanca aqui em stand-by? Vamos deixar ele aqui assim quietinho. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o meu momento menos massa vezes aceleração absoluta vezes meu Rzinho aqui. Ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a vamos hipoteticamente assim, didaticamente falando, vamos igualar o quê? Se daquele outro lado eu tinha uma força relativa, né? Podemos dizer assim, aqui eu vou ter o quê? Um momento relativo. Então, o nosso sistema de referência vai ser um momento relativo, entre aspas. O que seria esse momento relativo aqui, didaticamente falando? Seria uma força vezes um braço de alavanca. E que força seria essa? Seria massa vezes aceleração relativa vezes um braço de alavanca. Ok? Vamos lá. Então, vamos passar isso aqui para o outro lado. Ok? E vamos igualar isso aqui ao quê? Vamos igualar a força
vezes um braço de alavanca. Força essa aqui com uma massa e uma aceleração relativa, ok? Aceleração relativa. Então, o que eu vou ter desse lado aqui? Eu vou ter meu M0, MO, perdão, menos massa, que multiplica a aceleração absoluta, que é expressa por toda essa expressão aqui, ok? Aceleração absoluta. E o meu Rzinho. O que que eu sei? Que massa é igual, é igual a ρ ρv. Massa é igual a ρv. Massa específica vezes o volume. Só que se eu estiver tratando de um elemento infinitesimal, dm, eu posso escrever dessa maneira aqui. O meu dm vai ser igual a ρ dv. E quem é no sistema todo meu m agora? Meu m vai ser igual, perdão, são igual a integral de ρ dv. Por quê? Apliquei a integral dos dois lados, esse aqui saiu e esse aqui permaneceu. Então, o que eu vou ter aqui agora? Eu vou ter MO menos a integral de ρ dv, o meu Rzinho e a minha aceleração relativa. Ok? Achei essa expressão aqui desse lado. E desse outro lado eu tinha o quê? Eu tinha uma força, m vezes uma aceleração relativa, e o meu Rzinho. Correto? Então, o que a gente já sabe aqui? Que a minha aceleração relativa ela expressa dessa maneira aqui. E que a derivada em relação ao tempo de mv relativo vai ser igual à expressão da quantidade de movimento aqui. E essa expressão é exatamente a mesma coisa que está aqui. O que vai acrescentar e que vai mudar é justamente o meu braço de alavanca. Ó. Percebam, essa expressão aqui é a mesma dessa. O que vai alterar aqui é o meu braço de alavanca. E por que ela está escrita assim em função do volume de controle? O que a gente lembra dessa expressão é que ela é uma propriedade extensiva. E eu posso escrever a minha propriedade extensiva como a derivada, como a integral, perdão, no volume de controle, mais o fluxo através da superfície de controle. Então aqui a gente achou a nossa expressão quando o nosso volume de controle é acelerado. Ele vai ser dado por toda essa expressão. Ok? Mas uma coisa que é importante que nós saibamos também é o momento que saibamos determinar é o momento em relação a um eixo. Nós falamos aqui momento em relação a um ponto, mas é importante que nós saibamos determinar o momento da força em relação a um eixo. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, né, por essa imagem, nós temos um sistema de coordenadas cilíndricas, r, θ e z, orientados pelos vetores ER, Eθ e EZ. Ok? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos passar um eixo que coincida, que esse eixo ele coincida com o eixo que eu vou calcular em relação ao momento. No caso aqui, eixo Z. Ok? O que eu consigo observar por essa imagem aqui? Que o meu elemento momento em Z ele vai ser igual ao meu elemento momento em relação ao momento em relação ao ponto, vetorial a esse vetorzinho aqui. Ok? E escrevendo para o sistema todo, o que nós vamos ter? O meu momento em Z vai ser igual ao momento em relação ao meu ponto O, vetorial com EZ. E quem é o meu momento em relação ao ponto O? Nós já descobrimos, ele é dado por essa expressão aqui.
integral no volume de controle mais o fluxo através da superfície de controle. Então, o que vai alterar aqui nesse meu momento em relação ao ponto é que agora eu vou ter o acréscimo do meu vetor EZ. Na próxima imagem... ia esquecendo de falar. A gente sempre percebe que nós temos essa expressão aqui, né? Sempre R, V, e agora a gente tem esse EZ. Quem seria, por essa imagem, esse produto aqui vetorial, né? Vamos destrinchar ele aqui na próxima imagem. Bom, por essa imagem aqui, a gente pode verificar os vetores, ó, vetor R e vetor V. Vamos lá. O vetor R aqui, ele é dado por quem? Dado por R0, R0 na direção ER, mais Z na direção EZ. E o vetor V? O vetor V vai ser ER na direção, VR na direção ER, mais Vθ na direção θ e Vz na direção EZ. E quem é o produto vetorial desses vetorzinhos aqui? Vai ser esse vetor bem aqui. E fazendo outro produto vetorial em relação a esse vetor EZ, eu vou ter essa expressão, eu vou ter R0 Vθ. Mas o que a gente lembra aqui do slide passado? Eu sei onde está essa expressão. R vetorial V, vetorial EZ. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar essa expressão que eu descobri, qual o seu valor, e isso eu vou substituir. Então agora, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu momento em relação, eu vou ter a expressão do momento em relação a um eixo. E é isso que o capítulo aborda. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Muito obrigado pela atenção de todos.